Salve Maria! Estamos chegando aqui no nossa leitura número 32. Então, te convido a rezar conosco antes de lermos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos e santificai-nos. Divino Espírito Santo, fonte de ciência, iluminai a minha alma e a minha inteligência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seguiremos nossa leitura sobre os sacramentos. Agora no capítulo 5 do Santo Sacrifício da Missa. Primeiro parágrafo. Da essência, da instituição e dos fins do Santo Sacrifício da Missa. Deve considerar-se a Eucaristia só como sacramento? A Eucaristia não é somente um sacramento, é também o sacrifício permanente da nova lei que Jesus Cristo deixou à Igreja para ser oferecido a Deus pelas mãos dos seus sacerdotes. Em que consiste em geral o sacrifício? O sacrifício em geral consiste em oferecer a Deus uma coisa sensível e destruí-la de alguma maneira, para reconhecer o supremo domínio que Ele tem sobre nós e sobre todas as coisas. Como se chama este sacrifício da nova lei? Este sacrifício da nova lei chama-se a Santa Missa. Que é então a Santa Missa? A Santa Missa é o sacrifício do corpo e do sangue de Jesus Cristo oferecido sobre os nossos altares, debaixo das espécies de pão e de vinho, em memória do sacrifício da cruz. É o sacrifício da missa o mesmo que o da cruz? O sacrifício da missa é substancialmente o mesmo que o da cruz, porque o mesmo Jesus Cristo que se ofereceu sobre a cruz é que se oferece pelas mãos dos sacerdotes, seus ministros, sobre os nossos altares. Mas, quanto ao modo como é oferecido, o sacrifício da missa difere do sacrifício da cruz, conservando, todavia, a relação mais íntima e essencial com ele. Que diferença, pois, e que relação há entre o sacrifício da missa e o da cruz? Entre o sacrifício da missa e o sacrifício da cruz, há esta diferença e esta relação. Jesus Cristo, sobre a cruz, se ofereceu, derramando o seu sangue e merecendo para nós, ao passo que sobre os altares ele se sacrifica sem derramamento de sangue e nos aplica os frutos de sua paixão e morte. Que outra relação tem o sacrifício da missa com o da cruz? Outra relação do sacrifício da missa com o da cruz é que o sacrifício da missa representa de modo sensível o derramamento do sangue de Jesus Cristo na cruz, porque em virtude das palavras da consagração, só o corpo do nosso Salvador se torna presente debaixo das espécies de pão e debaixo das espécies de vinho, só o seu sangue. Entretanto, pela concomitância natural e pela união hipostática, está presente, debaixo de cada uma das espécies, Jesus Cristo todo inteiro, vivo e verdadeiro.
Não é, porventura, o sacrifício da cruz o único sacrifício da nova lei? O sacrifício da cruz é o único sacrifício da nova lei, porque por ele nosso Senhor aplacou a justiça divina, adquiriu todos os merecimentos necessários para nos salvar, e assim consumou de sua parte a nossa redenção. São estes merecimentos que ele nos aplica pelos meios que instituiu na sua igreja, entre os quais está o santo sacrifício da missa. Para que fim se oferece o santo sacrifício da missa? Oferece-se a Deus o santo sacrifício da missa para 4 fins. Primeiro, para honrá-lo como convém. E deste ponto de vista, o sacrifício é latrêutico. Segundo, para lhe dar graças pelos seus benefícios, e deste ponto de vista, o sacrifício é eucarístico. Terceiro, para aplacá-lo, para dar-lhe a devida satisfação pelos nossos pecados, para sufragar as almas do purgatório, e deste ponto de vista, o sacrifício é propiciatório. Quarto, para alcançar todas as graças que nos são necessárias, e deste ponto de vista, o sacrifício é impetratório. Quem oferece a Deus o santo sacrifício da missa? O primeiro e principal oferente do santo sacrifício da missa é Jesus Cristo, e o sacerdote é o ministro que, em nome de Jesus Cristo, oferece este sacrifício ao Pai Eterno. Quem instituiu o santo sacrifício da missa? Foi o próprio Jesus Cristo quem instituiu o santo sacrifício da missa quando instituiu o sacramento da Eucaristia e disse que fosse ele feito em memória da sua paixão. A quem se oferece o santo sacrifício da missa? O santo sacrifício da missa oferece-se só a Deus. Se a Santa Missa se oferece só a Deus, por que se celebram tantas missas em honra da Santíssima Virgem e dos santos? A missa celebrada em honra da Santíssima Virgem e dos santos é sempre um sacrifício oferecido só a Deus. Disse, porém, celebrada em honra da Santíssima Virgem e dos santos, para louvar a Deus neles pelos dons que lhes concedeu e para alcançar pela intercessão deles, em maior abundância, as graças de que necessitamos. Quem participa dos frutos da missa? Toda a Igreja participa dos frutos da missa, mas particularmente, primeiro, o sacerdote e os que assistem à missa, os quais se consideram unidos ao sacerdote. Segundo, aqueles por quem se aplica a missa, e que podem ser vivos ou defuntos. Segundo parágrafo, do modo de assistir à missa. Quantas coisas são necessárias para ouvir bem e com fruto a Santa Missa? Para ouvir bem e com fruto a Santa Missa são necessárias 2 coisas. Primeira, modéstia exterior. Segunda, devoção interior. Em que consiste a modéstia exterior? A modéstia exterior consiste particularmente em estar modestamente vestido, em observar o silêncio e o recolhimento, e em estar, quanto possível, de joelhos, excetuando o tempo dos 2 evangelhos,
que se ouvem estando de pé. Ao ouvir a Santa Missa, qual é o melhor modo de praticar a devoção interior? O melhor modo de praticar a devoção interior ao ouvir a Santa Missa abarca o seguinte: primeiro, unir desde o começo a própria intenção à do sacerdote, oferecendo a Deus o santo sacrifício para os fins por que foi instituído. Segundo, acompanhar o sacerdote em cada uma das orações e ações do sacrifício. Terceiro, meditar a paixão e morte de Jesus Cristo e detestar de todo o coração os pecados que lhe deram causa. Quarto, a comunhão sacramental, ou ao menos espiritual, ao tempo em que o sacerdote comunga. Que é a comunhão espiritual? Comunhão espiritual é um grande desejo de se unir sacramentalmente a Jesus Cristo, dizendo, por exemplo, meu Senhor Jesus Cristo, eu desejo de todo o coração unir-me a vós, agora e por toda a eternidade. Repito, meu Senhor Jesus Cristo, eu desejo de todo o coração unir-me a vós agora e por toda a eternidade. E fazendo os mesmos atos que se fazem antes e depois da comunhão sacramental. Impede ouvir a missa com fruto, a recitação do rosário ou de outras orações durante o santo sacrifício? A recitação destas orações não impede ouvir com fruto a missa, desde que haja um esforço possível de seguir as cerimônias do santo sacrifício. É coisa boa também rezar pelos outros quando se assiste à Santa Missa? É coisa boa rezar também pelos outros quando se assiste à Santa Missa. E até o tempo da Santa Missa é o mais oportuno para rezar pelos vivos e pelos mortos. Terminada a missa, que se deve fazer? Terminada a missa, devemos dar graças a Deus por nos ter concedido a graça de assistir a este grande sacrifício e pedir-lhe perdão das faltas cometidas enquanto a assistíamos. Muito bem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, seguimos estudando. Peço que se mantenham firmes, vocês que estão assistindo, para continuar estudando o Catecismo da Santa Igreja. Salve Maria!